Abra comigo, meus irmãos, em Isaías capítulo 30, no verso 21. Como eu disse, hoje nós não teremos os slides, então aproveite para você poder acessar a sua Bíblia no celular ou olhar no seu papel mesmo. Isaías, capítulo 30, verso 21. Isaías, capítulo 30, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E meus irmãos, quantos de nós, na nossa vida cotidiana, não desejaríamos ter essa direção clara de quais seriam os próximos passos, qual seria o caminho que devemos fazer? Fechar esse contrato ou não, sair dessa empresa ou não, ter esse relacionamento ou não, namorar ou não, casar ou não, perdoar ou não, essa todos sabem, né? Perdoar sempre. Mas algumas coisas da nossa vida a gente não tem certeza e não sabe qual é o próximo caminho. Só que esse texto nos mostra que seja para a direita ou seja para a esquerda, uma voz falará conosco: este é o caminho. E o texto de hoje, o tema de hoje, o foco da mensagem de hoje é: ainda há um caminho. E talvez você hoje se encontre numa situação que é fruto das suas escolhas de fato. Talvez hoje você esteja num ambiente, num local onde você tem colhido os seus erros. Você tem colhido as suas péssimas escolhas. Outros de nós enfrentamos encruzilhadas, enfrentamos situações difíceis que muitas vezes nós não temos culpa. Mas a verdade é que tanto se a culpa é atribuída a nós ou não, a gente precisa de um direcionamento, não é verdade? A gente precisa de direção. A gente precisa de uma resposta. Eu não sei quantos de vocês já passou por um momento em que vocês clamaram: Deus, fala comigo, eu preciso saber para onde vou. E esse texto nos mostra, nos revela que há alguém interessado em nossa vida. Há alguém interessado na nossa vida. Esse texto mostra, de forma obviamente prevendo a vinda do Espírito Santo, um contexto do qual ele foi escrito era um contexto diferente, mas parafraseando, colocando no contexto de hoje, ele fala sobre o Consolador. Ele fala sobre aquele que habita em você e habita em mim. Ele fala de alguém que te direciona e aponta o caminho. Há um Espírito dentro de você que te dá a direção, meu irmão. Se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo completamente sem saída, ou você não consegue ver o crescimento, existe um Espírito que está dentro de você te mostrando o caminho para isso. Amém? Aleluia. Obrigado por isso, Jesus. E essa noite eu vou falar a respeito de 3 caminhos. E eu quero começar falando sobre um caminho que está lá descrito em Êxodo capítulo 14, no verso 10. Ainda há um caminho de saída. Êxodo 14, 10. Êxodo, para quem não sabe, Novo Testamento, sétimo livro, brincadeira. Antigo Testamento, segundo livro da Palavra de Deus. Vai ficar mais fácil aí para você achar. Meu Deus, imagina uma dessa. Êxodo, capítulo 14, no verso 10. Diz assim a Palavra de Deus, esse é um texto muito conhecido. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados. E eles estavam aterrorizados. Clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá?
Já não lhes tínhamos dito no Egito? Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Misericórdia. Um povo que prefere a escravidão à liberdade que Deus tem a dar. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Um povo que viu as 10 pragas. Um povo que conhece o grande eu sou dizer isso. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Aleluia. Vou repetir isso. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Aleluia. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. É tua essa luta, Pai. Então, somente acalmem-se. Aleluia. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outras traduções, que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aleluia, Jesus. Esse é um texto que a gente conhece de cabo a rabo. Esse é um texto que a gente viu na televisão, na sessão da tarde, através do filme O Príncipe do Egito. A gente conhece essa história. A gente já ouviu 1 milhão de pregações a respeito desse assunto, nesses mesmos versos. E aqui, meus irmãos, eu não tenho a petulância de achar que eu vou trazer desse texto algo único, singular, excepcional e extraordinário, além da essência dele por si só. Mas algumas vezes a gente precisa se lembrar um pouco de quem é o nosso Deus. A gente precisa retornar a alguns textos que para nós se tornou apenas uma letra morta, apenas um texto numa Bíblia, e entender que essa é uma verdade para nós. Nos lembrar que essa é a palavra viva do nosso Deus, que isso não é uma história de fábulas, que isso não é um conto, que isso não é... Meus irmãos, eu não sei você, mas a palavra de Deus para mim é inerrante, a Bíblia é inerrante, ela é fiel, ela é viva e verdadeira. E às vezes a gente precisa se lembrar, porque talvez a gente está como esses egípcios, incrédulos da situação que estamos vivendo. E como eu disse, o primeiro caminho que eu quero dizer é: ainda há saída. Ainda há saída para as nossas vidas. Qual era o contexto que aquele povo estava? A Bíblia revela que haviam 600 mil israelitas jovens, homens. Então, pela estimativa, os teólogos estimam 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas com medo, em pânico, reclamando, brigando com um homem, Moisés. Imagina o contexto do qual ele estava. Imagina o peso que estava sobre as costas de Moisés. Meu Deus, o que eu fiz? Será que eu ouvi a voz de Deus? Será que eu trouxe esse povo aqui para morrer realmente? Não acho que essas dúvidas passaram no coração de Moisés, mas certamente elas passariam na minha. 3 milhões de pessoas atrás dele, um mar à sua frente, um exército querendo matá-los, e um povo aterrorizado e com medo. Qual é a resposta de Moisés para aqueles que não enxergam saída? Vamos ler novamente. Verso 13. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Acalmem-se.
o mar à frente, sem saída. O que a gente imaginaria numa situação como essa? Contextualizando para a nossa vida, dos nossos desafios, daquilo que nós estamos vivendo que a gente não encontra saída. Deus vai dar um atalho, vai mandar a gente desviar a rota. Deus vai falar para a gente virar, ou a gente vai ficar invisível aos olhos do nosso inimigo, passar no meio deles, eles vão para outro lugar. Deus vai fazer alguma coisa. Pouquíssimos acredito que pensariam que as águas se romperiam. Pouquíssimos acredito que teriam essa fé de que um mar que está à frente deles verteria em duas paredes e eles atravessariam em terra seca. A nossa mente tenta racionalizar Deus. Quando a gente está num ambiente, vivendo algo na nossa vida que a gente não encontra saída, a gente tenta encontrar algum meio, algum atalho, alguma forma de Deus agir. E é impressionante a capacidade de Deus de nos surpreender e fazer além daquilo que a gente imagina. E essa era a situação. O mar à frente, e a resposta de Deus qual que é? Por que vocês estão clamando? Por que vocês estão perguntando, pedindo ajuda? Tão somente marche. Para onde eu vou marchar? Se eu não tenho para onde ir. Se na minha perspectiva a morte está na minha frente e me perseguindo pelas costas, para onde irei? Para o mar? Para o mar. Porque ele se abrirá. Ele se abrirá. Ele se abrirá. Eu sei, meus irmãos, o que é se sentir sem saída na sua vida. Eu sei o que é um jovem que não tem a perspectiva do que vai trabalhar, de como vai ganhar dinheiro, principalmente quando está noivo, como vai sustentar a sua casa. Eu sei o que é estar, como eu falei, numa cama de hospital, sem saber se quem a gente ama atravessará a madrugada e acordará vivo. E essas situações, a nossa perspectiva, aos nossos olhos, são caminhos que não têm saída. Eu sei o que é estar tomado pela depressão e ansiar a morte e achar que a vida não vai mudar. A nossa perspectiva é que a gente está num local sem saída. Nós estamos num lugar que talvez nós acreditamos em Deus. A gente não deixa de acreditar nele. A gente acredita que ele existe. Só que a gente entra num lugar de tanta dor, tanta frustração pelas coisas que acontecem conosco, diante dessa situação impossível aos nossos olhos, que a gente acredita em Deus, mas a gente perde a perspectiva de que Ele tem interesse na nossa vida. A gente, ouvindo o que eu orei aqui, tem fé que a Laís pode ser curada. Mas quando é a gente, já orei tantas vezes, Deus não me curou. Eu acredito que Deus dá saída, o alívio financeiro para ele, mas para mim não vai não, cara. E a nossa fé se torna seletiva, pelas nossas frustrações, pelos nossos medos, porque às vezes a porta realmente não vai abrir. E aí a gente acredita num Deus que faz na vida de todo mundo, mas não acredita que o mar que está na nossa frente vai se romper. E aí a gente está no lugar desses israelitas, com medo, aterrorizados e reclamando da vida. Reclamando porque o emprego foi embora, reclamando porque a saúde não está tão boa, reclamando do nosso presidente, reclamando do Trump, reclamando do Bolsonaro, reclamando do celular que não funciona, do computador que está lento, reclamando do tempo que está frio, do tempo que está calor de tarde porque fez sol, e aí agora eu estou cheio de casaco, e aí a gente reclama da nossa família, porque o meu marido não presta, porque a minha mulher é chata, porque o meu filho é rebelde, e a gente reclama. E a resposta de Moisés é: acalme-se. Acalmem-se e veja o livramento que Deus vai dar hoje para a sua vida. Você está entendendo o que ele está falando com você? A sua vida. O texto fala a sua vida.
Ele não está falando que está do seu lado, pela graça de Deus, a todos nós. Mas, meu irmão, Ele está falando com você. Você acredita nas coisas espirituais? Você crê nas coisas que vão além do que os nossos olhos veem? Algo que é sobrenatural? Eu acredito que nenhuma palavra é lançada à toa aqui. Deus quer falar com você. Essa palavra não nasceu por a minha vontade, meu irmão. Não nasceu porque botei lá no Chat GPT, me dá uma palavra aí, chat, para a igreja. Meu irmão, ela nasce de oração, intimidade com Deus. Pai, o que a tua igreja precisa ouvir? O que teu povo precisa ouvir? Eles precisam ouvir que ainda há saída. E há um livramento para a sua vida. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, porque não serei morto. E se for, Jesus, a morte para mim é lucro. Morrer é lucro. E o viver é Cristo. Glória ao teu santo nome. O grande eu sou nos guia. E o mar se romperá. Aleluia! Alegra o seu coração. Deus está falando com você. Ainda há um caminho de saída. Aleluia! Louvado é Jesus! Aleluia! Deus continua sendo especialista em abrir o mar, meus irmãos. Eu acredito nisso. Amém? Segundo ponto que eu quero tratar essa noite. Ainda há um caminho de crescimento. Abram comigo no livro de João, capítulo 12. No verso 24, João, capítulo 12, verso 24. Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento. João, capítulo 12, no verso 24. Diz assim a palavra de Deus: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará ou dá muito fruto. Jesus, quando diz essa palavra, obviamente Ele está falando da sua morte e ressurreição. Ele está tentando ensinar para aqueles que estão com Ele que é necessário passar pela dor, é necessário que o grão morra para que ele possa produzir fruto. Ele está falando, olha, o caminho do qual Deus separou para nós, ele não é isento de dor. Nesse caminho, possivelmente haverá morte. Só que com a morte, haverá produção de fruto, vida. Jesus está falando da sua morte e ressurreição. Mas aqui para nós, a gente pode entender de uma perspectiva um pouco mais contextualizada para aquilo que nós estamos vivendo. Não estou tirando de contexto, a essência do texto é a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas o que isso nos ensina nos dias de hoje? De que o evangelho do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, não é muitas vezes o que a gente ouve. Uma vida isenta de doença. Uma vida isenta de dor, de traição, de abandono. Uma vida isenta de choro, de lágrima, de prisão. É prosperidade. Meu amigo, se depender de prosperidade para ser abençoado, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Meu amigo, é uma luta. Todo mês para pagar as contas. Estou em pecado, então. Pelo amor de Deus. O evangelho de Deus não é sobre prosperidade. É sobre vida. É sobre morte que produz vida. Esse texto nos mostra, meus irmãos, um pouco do nosso caminho. Estava recentemente conversando com uma pessoa que eu amo. E ela recebeu uma palavra nesse sentido, que inspirou um pouco da mensagem de hoje. Às vezes o caminho do qual nós estamos, assim como aquele povo que obedeceu e estava diante do mar, às vezes a gente está vivendo uma vida da qual nós estamos fazendo tudo certo. A gente está vindo na igreja, está louvando o Senhor, está fazendo as coisas certas, a gente serve na igreja, trata bem a esposa, trata bem o marido, trate bem seu marido, cuida dele, amém, né? É bênção, trate bem, trata bem o sogro, a sogra,
trata bem o irmão, é um cara legal, vive uma vida certa, correta. Só que parece que o nosso caminho só tem morte. Fala, rapaz, o caminho que eu passo, para onde eu vou, aparenta produzir apenas morte, relacionamento se rompendo, uma vida financeira travada, arrebentada, a nossa saúde debilitada. Se você começa a se questionar, fala, cara, eu estou indo para o caminho certo mesmo? Porque na nossa perspectiva, se um caminho é bom ou não, é se nos dá lucro. Na nossa perspectiva, se a gente está no caminho certo, ele tem que dar lucro. E há caminhos que aos nossos olhos são de morte, mas produzem vida. Aqui esse texto nos mostra que algumas coisas a gente só vai aprender através da dor. E meu irmão, um grande homem e uma grande mulher de Deus só é forjada na dor. Infelizmente, essa é uma mensagem que eu tenho para você essa noite. Ou felizmente, para te dar um contexto de que nem sempre as coisas estão indo mal, é porque você está em pecado, que Deus te odeia, Ele te abandonou. Mas talvez é algo que Deus precisa produzir morte dentro de você, para que amanhã haja vida. Para que amanhã haja um romper. Ainda há um caminho de crescimento. A semente precisa morrer, para que ela dê fruto. E algumas pessoas aqui, meus irmãos, eu sei que estão vivendo essa perspectiva. Estão fazendo tudo o que é certo, cara. São pessoas boas. Apesar de que o único bom, quando Jesus foi chamado, disse que foi o Pai, né? Mas são pessoas na essência, sem espiritualizar tanto, boas. Mas estão passando um vale. Estão passando uma luta. Que não estão conseguindo ver perspectiva. Que não estão conseguindo ver Deus nessa dor. Não estão conseguindo perceber que este caminho do qual você está vivendo vai produzir vida. Parece que você está indo em direção ao vale. Como diz a palavra de Deus? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, pois tu está comigo. O vale é território do nosso Senhor. O vale é terra de Deus. O vale, o Senhor está com você. O vale é lugar de morte que vai produzir vida. Deus está querendo falar com você. Que seu coração já se fechou. A expectativa já foi frustrada. Que portas e mais portas e mais portas se fecharam. E além dessas portas se fecharem, outras coisas têm acontecido. Você fala, meu Deus, só falta um avião cair dentro da minha casa. Não é uma luta. É o cachorro que morre, eu morde o vizinho. É o carro que quebra. É o emprego que fecha. O contrato que está assinado cai por terra. É a alegria que toma lugar da depressão. É a doença que vem. Você está entendendo que Deus está querendo te falar? Calma, cara. Eu sei que está difícil. Eu sei que seu coração está enfrentando hoje um lugar onde você não consegue ver saída. Não consegue ver crescimento. Mas eu creio que se você entregou a sua vida para Jesus, todo o caminho do qual você está passando, toda a dor, todo aquilo choro, tudo que você está passando é para produzir vida. Sabe o que eu tenho que falar para você? Aguenta firme, velho. O que Moisés falou? Fiquem firmes. Aguenta firme. Aguenta firme. Mas Deus, eu estou obedecendo e a porta não se abre. Aguenta firme. Fica de pé em tempos de guerra. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Meu irmão, eu sei que você sabe disso. Só que às vezes você fica cansado. É por isso que nós estamos aqui em comunidade, para poder te abraçar. É por isso que nós estamos juntos para cantar louvor. Porque sozinho você não consegue. Porque na sua casa hoje você não consegue mais cantar adoração. Você não consegue mais. É por isso que a comunidade é tão importante para nós. Porque você hoje que não consegue, eu consigo e eu te levanto. Eu estou com você. O teu irmão que está do seu lado está com você.
Se da tua boca hoje não consegue produzir uma adoração, que as suas lágrimas sejam e teu irmão te levante em adoração. Se você não tem força, conta com o teu irmão. Aguenta firme, porque vai produzir vida. Por mais impossível que você consiga pensar, vai produzir vida. A sua cirurgia vai produzir vida. A sua falta de dinheiro vai produzir vida. A sua tristeza vai produzir vida. A sua apatia, a sua frieza vai produzir vida. A sua solidão vai produzir vida. A tua prisão vai produzir vida. Cadeias se romperão a partir do momento que seus lábios começarem a adorar. Vai produzir vida. Eu creio nisso. Aleluia. Exalte o nome do Senhor, pelo amor de Deus, um aleluia, um glória a Deus, glória a Jesus. Alegre o seu coração, meu irmão, que essa não é uma mensagem de paulada, paulada tá de paulada que a gente está trazendo aqui. Eu estava orando e falei, Deus, por favor, dessa vez, traz uma mensagem alegre, de incentivo. Ele só estava trazendo pancada atrás de pancada. Glória a Jesus. Então, aproveita que Deus está trazendo uma palavra de incentivo para nós hoje, cara. De alívio, de perspectiva, de fé, de esperança. Jesus está vivo. Aleluia. Aleluia. Talvez você entrou aqui com a cara amarrada e sem conseguir ter perspectiva de sorrir. Você já está sorrindo um pouquinho mais. Você está se lembrando que Jesus é o teu Deus, o teu Senhor, o teu Pai. Eu declaro que sobre toda a batalha espiritual, todo ataque de Satanás, toda manifestação contrária, todo agir das trevas está quebrado agora em nome de Jesus. Nós somos separados, escolhidos por Deus. Nós somos aquele que tem a marca do Cordeiro sobre nós, comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, adotados pelos seus sacrifícios, Cordeiro do reino de Deus, sacerdócio real. Nós somos o povo eleito, o povo de Deus, o povo do Senhor, o Rei da Glória, o nosso Pai, o dono de toda a criação, o autor e consumador da vida, o nosso Deus, o nosso Senhor, que não abandona. Ele diz, ainda que te abandone, pai e mãe, eu jamais deixarei vocês. Vocês são preciosos para mim, vocês são tão preciosos que o meu filho se derramou no madeiro por amor a vocês. E Paulo nos lembra, ainda quando éramos pecadores, Ele não esperou a gente se limpar, Ele não esperou a gente melhorar, Ele não esperou a gente ser algo melhor. Ele olhou para a nossa sujeira, Ele olhou para a nossa dor, para a nossa tristeza e falou, o meu sangue vale esse coração. Aleluia, louvado é Jesus, glórias ao teu nome, glória a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, aleluia. Terceiro e último ponto. Abra comigo em Lucas, capítulo 15, no verso 11. Também um texto muito conhecido, meus irmãos. E novamente eu não tenho aqui a pretensão de trazer nada excepcional. Deus, com a graça dEle, da forma dEle, trouxe o texto pelo texto. Não trouxe nenhuma chave do coach, do não sei o quê. É a palavra de Deus, meus irmãos. A simples palavra do Senhor que produz vida. Lucas capítulo 15, no verso 11. É o texto que nós conhecemos como o filho pródigo. Eu quero dizer para você que ainda há um caminho de volta. Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado porque esse caminho está aberto, porque eu já precisei dele. Obrigado, Jesus, porque há um caminho de volta, porque eu já precisei dele. Lucas capítulo 15, no verso 11, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha
e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse verso é muito importante. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Glórias ao teu nome, Jesus. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Não sei se você já sentiu isso, meu irmão, mas eu sei o que é essa sensação. Eu sei qual é a sensação de pecar contra o céu, contra o nosso Deus, e não se sentir mais digno de ser chamado de filho. Mas, pela graça do Pai. Mas o Pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa para comemorar, pois meu filho, aleluia Jesus, pois meu filho que estava morto, voltou à vida. Meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia! Que texto poderoso, meus irmãos. Quantas palavras nós já não ouvimos sobre isso. Mas mais uma vez aqui está o Senhor nos lembrando que ainda há um caminho de volta. Meu irmão, não sei a perspectiva que você tem a respeito desse texto, mas eu quero trazer aqui algo que é importante para nós. O filho pródigo, ele não se desviou, ele não foi para longe do pai por um engano. Ele não saiu da presença do seu pai porque ele foi enganado, porque ele foi ludibriado, porque ele foi influenciado. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Ele, de vontade própria, consciência própria, escolheu o caminho da morte. Desfrutar daquilo que ele acreditava ser o que alimentava o seu ser. Talvez aqui, meus irmãos, não está na palavra de Deus. É um pensamento coletivo. Talvez ele gastou o seu dinheiro da sua herança com mulheres, com farra, com bebida. Talvez ele gastou com bens que achavam que ia satisfazer, um gol quadrado que sempre sonhou, turbinado, ou uma Ferrari, dependendo do seu contexto, do tamanho do seu sonho. Talvez ele gastou todo o seu dinheiro achando que alimentaria a sua alma com isso, mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E isso é o que dói mais em nós. Isso é o que dói mais aqui, cara. É porque eu e você sabem o que é certo e o que é errado, e a gente escolhe o que é errado. É por isso que o peso dessa escolha esmaga tanto a gente. Esmaga tanto,
que a gente não consegue ter mais a perspectiva que o Pai pode nos receber como um filho. Mas a gente tem tanta saudade de voltar para o Pai, que a gente se submete a ser tratado apenas como um servo. Porque a gente se sente indigno de estar na presença do nosso Pai como um filho amado. Talvez pelo que a gente bebeu, por quem a gente traiu, do que a gente mentiu. E por saber o que é certo e errado, esse peso nos esmaga. Só que aí a gente até aceita voltar para a igreja, porque a gente sabe que lá, de alguma forma, a gente vai ter uma certa paz. Só que se a gente não trata isso, a gente vive na igreja essa realidade. A gente aceita só arrumar as cadeiras, só pregar, só cantar, só abrir a porta, só limpar as coisas. Mas entrar aqui como um filho, a gente não aceita. Eu não posso ser chamado de filho depois do que eu fiz. Assim pensamos. E o texto mostra que a parte mais importante foi quando ele cai em si. O que eu estou fazendo? Meu irmão, não importa o quão longe você está hoje. Não importa o que você está fazendo no seu íntimo, que nem a tua esposa sabe. Não importa o que você acessa no seu computador, no seu celular. Não importa como você trata as pessoas. Não importa aonde você está. Há um caminho de volta. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que está talvez se sentindo perdido e indigno da presença do Pai. Há um caminho de volta. Talvez você não consegue ver livramento da tua prisão. Talvez você está preso em droga, mano. Talvez você está preso em jogo, apostar. Talvez você está preso em bebida, em pornografia, masturbação, sexo, adultério, mentira. Há um caminho de volta. Há um caminho de volta. E um caminho, meu irmão, do qual você não é um servo. Você não é amado pelo que você faz, mas por quem você é. E para algumas pessoas isso está fazendo sentido. Esse sentimento. Eu posso entrar na igreja, eu posso cantar, mas eu não consigo me sentir como um filho depois de tudo que eu fiz. E talvez não é algo tão grave como eu citei aqui, mas você está preso sobre esse jugo que foi colocado sobre a sua própria mente. Eu vou me apresentar diante de Deus e vou falar: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas o Pai está esperando para te receber, de braços abertos e preparando uma festa. Não é a performance de como você volta. Não é chorar, meu irmão. Não é vir aqui arrependido no sentido de quebrantado, de chorando, não é nessa perspectiva. É na consciência de quem você é. É sair dos porcos. É sair dos porcos. É sair da fome e voltar para a casa do Pai. Só o que você precisa é voltar para a casa do Pai como um filho. Aleluia. Aleluia. Só quem está precisando ouvir essa palavra dessa forma sabe o peso e o quão importante é isso. Talvez alguns de nós estão aqui sentados desesperados para se lembrar que somos filhos. E eu não quero te constranger a se expor na frente de ninguém. Eu só quero dizer para você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra: há um caminho de volta. Arrependa-se. Caia em si. Abre mão disso. Abre mão dessa prática. E volta. Porque é uma festa preparada para você. Amém? Para encerrar. Aleluia, Jesus. Quero ler um texto de Isaías, capítulo 43. Verso 16. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas,
que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ele já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus é o caminho para o perdido. Aleluia. Deus é o caminho para o perdido, para o encurralado e para o fiel cansado. Aleluia! Meu irmão, e sabe quais são esses caminhos? Sabe qual é o caminho que eu estou falando até hoje? Esse caminho é Jesus. Só há saída em Jesus, só há volta para Jesus, só há crescimento, mesmo com morte, em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Esse caminho que nós estamos falando é Ele, através dEle. Como você tem se sentido hoje, meu irmão? Como está o seu coração? Qual dessas perspectivas você se encontra? A sua resposta continua sendo Jesus, aquele que produz vida em meio ao deserto, aquele que faz nova todas as coisas. Jesus, o nosso centro, o nosso Messias aguardado, o nosso Rei, aquele que é digno de festa, digno de louvor, mesmo em meio à nossa dor, digno de adoração sincera e pura. Aleluia, alegre o seu coração, porque ainda há saída, há escape, há livramento, há crescimento. Não acabou, Ele está vivo e Ele continua uma obra na sua e na minha vida. Ele não desistiu de você e nem de mim. Ele continua te amando, Ele continua te recebendo de volta se você está perdido. Ele continua te dando saída em meio ao deserto, em meio ao mar. Ele continua te dando vida, mesmo que você não consiga enxergar nesse momento. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de Jesus. Aleluia.